E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, mas ele, porém, estava dormindo. E chegando-se a ele seus discípulos, despertaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 8, versos 23, 24, 25 e 26, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria que meditássemos um pouco no seguinte assunto. Pare de tentar acalmar a tempestade. Acalme-se a si mesmo. A tempestade eventualmente passará. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. E a forma como nós passamos por ela é o que Deus observa. Deus não está tão preocupado com o tipo de tempestade que você enfrenta. O que Deus está observando é como você se comporta em meio à tempestade. José enfrentou uma grande tempestade na sua vida e durou bastante tempo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi comprado por Potifar, trabalhou na casa de Potifar. Só Deus sabe quanto tempo ele levou como servo de Potifar para conquistar a confiança de Potifar, a ponto de Potifar deixar toda a sua casa nas mãos de José. Mas você sabe que depois dessa tempestade veio outra, que foi a mulher de Potifar, e ele foi jogado na prisão. A Bíblia não fala quanto tempo José ficou na prisão, quanto tempo durou aquela tempestade. Sabemos que ele ficou na prisão 2 anos depois que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Mas o que é importante para nós não é saber quanto tempo José ficou na prisão. O que ficou escrito no currículo, na vida de José, o que ele carrega por toda a eternidade, não é aonde ocorreu a tempestade, quanto tempo durou a tempestade. O que ficou escrito, o que é lindo na vida de José, é a forma como ele enfrentou a tempestade. Isto é que denunciou o seu caráter. Então, Paulo também. Eu admiro Paulo porque a gente vê nas Escrituras, não denegrindo de maneira nenhuma. Sabemos apenas que todas essas coisas ficaram escritas para aviso nosso. Mas eu admiro demais Paulo, porque mesmo grandes homens, como Sansão, como Davi, como Salomão, mesmo todos estes homens não enfrentaram a tempestade como Paulo enfrentou. Porque Sansão, ele deu a sua força para Deus, mas, por fim, ele entregou seu coração para Dalila. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, claro, a Bíblia nos fala isso. Mas ele matou um homem para tomar a sua mulher. Salomão foi o homem mais sábio na terra, com exceção, é claro, de Jesus. Mas, por fim, Salomão levantou altares para os deuses
de suas mulheres, mas Paulo não. Paulo, não é que ele foi fiel à sua esposa, ele, para servir a Deus melhor, ele nem sequer teve uma esposa. Ele abriu mão disso, ele abriu mão de tudo, ele largou tudo para simplesmente honrar, servir a Deus. E sua vida foi uma tempestade atrás da outra, mas ele manteve um porte, e a forma como ele enfrentou todas as tempestades ficaram escritas como exemplo para nós, e isto, sem dúvida alguma, a forma como ele enfrentou as tempestades agradou tanto a Deus. Porque, pensa, a forma como Paulo terminou foi escrevendo um hino de fidelidade, de grandeza. Ele terminou dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde já uma coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, Paulo enfrentou uma tempestade? Sim, obviamente, mas chegou o dia quando a tempestade passou. Então, cada homem, cada mulher que honrou a Deus, eles enfrentaram uma grande tempestade. Pode pensar no que foi aquela tempestade de pedras em cima de Estevão? Pode você calcular as tempestades que vieram sobre os 68 milhões de cristãos que morreram nas arenas, nas estacas, queimados, comidos por animais? Mas a tempestade de cada um deles eventualmente passou. Então, é este pensamento que eu gostaria de deixar com cada um de vocês aqui nesta manhã. Deixe de tentar acalmar a tempestade. Acalme a si mesmo. A tempestade eventualmente passará. Então, não cabe a mim, não cabe a você definir quando essa tempestade vai passar. Não cabe a mim dizer quando a minha tempestade vai passar, vai terminar. A você também não. Não cabe a mim dizer quanto tempo eu vou viver aqui na terra. O que cabe a mim é definir como eu vou viver aqui na terra. Não cabe a mim escolher quais são as tempestades que eu vou enfrentar. Eu não sei o que o inimigo, as armadilhas que o inimigo está preparando para mim. Você não sabe as armadilhas que estão sendo preparadas para você. Não cabe nem a mim, nem a você escolher quais as tempestades que nós vamos enfrentar. Então, não cabe a mim acalmar a tempestade. O que eu posso fazer é apenas acalmar a mim mesmo. O que você pode fazer é apenas acalmar a si mesmo, com esse entendimento que a tempestade, eventualmente, ela passará. E quando a tempestade passar, nem eu, nem você seremos mais a mesma pessoa que éramos antes da tempestade. Assim como Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e foi receber a coroa que lhe estava reservada, assim também eu, assim também você. Não cabe a nós acalmar a tempestade.
que cabe a nós é acalmar a nós mesmos, para que possamos passar pela tempestade com grandeza, passar pela tempestade com prudência, com sabedoria, passar pela tempestade escrevendo uma história de devoção, de renúncia a si mesmo. Porque Jesus Cristo disse: aquele que quer me seguir, me servir, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso é o que cabe a mim fazer. Então, não cabe a mim acalmar a tempestade. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós acalmar a nós mesmos. Mas como é que nós vamos nos acalmar em meio à tempestade? Confiando que Deus cuida de nós. O profeta disse: eu não sei o que o futuro me reserva, mas nenhuma coisa eu estou descansado. Eu sei nas mãos de quem está o meu futuro. Então, uma coisa me dá segurança na tempestade. É Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado, você foi chamada por um decreto divino. Você foi escolhido, elegido desde antes da fundação do mundo, e você vai passar pelo que você tem que passar. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Nós vamos passar pelo que nós temos que passar. Porém, com esse entendimento, a tempestade eventualmente passará. E quando a tempestade tiver passado, nós vamos olhar para trás e vamos nos dar conta que nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes da tempestade começar. Porque a tempestade, ela não me destruiu. A tempestade, ela não te destruirá. A tempestade apenas fará com que as nossas raízes se aprofundem mais no solo. A tempestade apenas nos aproximará mais de Deus. A tempestade, quando ela terminar, ela mostrará que nós estávamos certos em confiar nele. Quando a tempestade passar, a tempestade então denunciará esta verdade incontestável, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Isaías 64, verso 4 diz: onde já se viu um Deus além de ti, que batalha por aqueles que nele espera? Deus batalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. O que diz a palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, repito, para encerrar, não se preocupe em acalmar a tempestade. Essa tempestade, como todas as outras, eventualmente terminará, ela se acalmará. Tente acalmar a si mesmo, porque Deus tem cuidado de vós. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.